18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 1 minuto em Manaus. Chegando mais uma vez em 100,7. Eu e ela, Karine Leão, para mais uma edição do 18 horas. Oi, Karine. Alô, Carlão. Olá. Boa noite. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. E a gente já começa, é claro, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Beleza, agradecendo a sua audiência e solicitando a sua participação, hein? Participe conosco do programa 18 horas através do nosso WhatsApp, que é o 994887592. É sempre importante você participar, dando a sua opinião, o seu parecer a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. E lembrando que está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Manaus tem alerta de chuva intensa e risco de deslizamentos para o sábado. Denúncia: pelo menos 16 municípios do Amazonas estão abandonados na segurança pública e na área portuária. A população de Manaus pode ajudar a definir prioridades da cidade para o período de 2026 a 2029. Banco Central atualiza as regras do Pix. 6:02, mais uma vez, boa noite pra você em 100,7, você na sintonia certa e no melhor Mix do Brasil, como sempre, hein? Valeu, esses e outros assuntos, os destaques do dia, você confere a partir de agora aqui no melhor Mix do Brasil em mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quinta-feira, 6 de março de 2025, é o ano. 18 horas. Olha só, hein, Karine e ouvintes, já são 3 dias de busca por Josiel Paz Feitosa, aquele homem que sumiu no Igarapé do bairro Zumbi, lá na zona leste de Manaus. Os bombeiros estão desde terça-feira nessa operação, percorrendo cerca de 10 quilômetros de Igarapé. Só hoje eles percorreram essa distância. E até agora não tem previsão de quando esse trabalho vai terminar. Pois é, Carlão, é uma força-tarefa mesmo, viu? São cerca de 60 militares envolvidos, usando botes, drones e técnicas específicas para esse tipo de resgate em área de Igarapé. Mas o que está complicando bastante, viu, o trabalho de toda essa equipe é a quantidade de lixo acumulado nesse trecho. Isso atrapalha demais, claro, a visibilidade e a movimentação das equipes. Karine, realmente é triste. Olha só, a própria família do Josiel estava lá, viu ele sendo arrastado pela correnteza quando tentava atravessar uma ponte no meio daquela forte chuva de terça-feira. E desde então, o Corpo de Bombeiros segue dividido em 5 pontos de buscas que vão desde o local do desaparecimento até a casa dele, perto ali do Prosaminho. Foi muita água, né, Carlão? Foi muita tempestade. Pra gente ter uma ideia, segundo especialistas, a terça-feira foi o 6º dia mais chuvoso aqui em Manaus desde 2011. O repórter Kennedson Paz acompanhou hoje esses trabalhos de busca e tem as atualizações pra gente. Conversa ao vivo agora com a gente aqui no 18 horas. Boa noite, Kennedson. Então, como é que estão os trabalhos? Conta pra gente. Oi, Karine, muito boa noite pra você, pra todos que acompanham aqui o 18 horas da Mix. Boa noite também, Carlão. Boa. Então, essas operações, elas aconteceram desde o início da manhã de hoje, bem próximo ao local onde ele foi visto pela última vez. Pra você que acompanha a gente no YouTube, vai ver agora o vídeo que mostra exatamente o local em que tudo aconteceu. Isso foi a cerca de 100 metros da casa da mãe desse homem. A gente consegue visualizar agora, para você que acompanha pelo YouTube, o momento em que as equipes do Corpo de Bombeiros estavam fazendo ali o processo de buscas dentro do Igarapé. Eles percorreram tanto a parte na água como também a parte em que ficava ali nas proximidades, ou seja, nas áreas ali próximas, como próximo a casas ali naquele local, também áreas de barranco próximos ao Igarapé. Então, o que acontece é que essa operação, ela foi bastante extensiva. Hoje percorreu ali praticamente 10 quilômetros. A gente vai ouvir agora, inclusive, o comandante do Corpo de Bombeiros da capital, ele que é o Coronel Menezes. Ele traz pra gente detalhes a respeito sobre esse reforço na ação com mais agentes na rua. Vamos ouvi-lo.
desde ontem nós já aumentamos para 40, hoje nós já chegamos a quase 60 bombeiros militares trabalhando, operando, porque realmente a complexidade ela é grande, em função de muito lixo, em função do igarapé ter transbordado muito, quase 2 metros de altura de quando transbordou, e aí a área de varredura é muito grande, então essa necessidade de limpeza de uma tropa maior também. 18 horas. E apesar desse todo o trabalho, a gente percebeu ali a insatisfação em relação à falta de possibilidade de encontrar esse homem. A gente está falando de um igarapé que ele corre diretamente para as águas do Rio Negro. No momento em que tudo aconteceu, o Josiel ele tentava atravessar de um lado para o outro da comunidade, e aí, como não tinha uma ponte ali no trecho em que ele estava, ele tentou atravessar aquela barreira ali, aquela correnteza a pé mesmo, por dentro do igarapé. Caramba. Só que existe um outro detalhe, bem próximo ao local onde ele tentou atravessar, tinha uma ponte de madeira que tinha sido construída pelos próprios moradores, só que daí a ponte também desabou. A gente vai continuar ouvindo agora o coronel, ele que traz pra gente mais detalhes a respeito sobre as tecnologias usadas para poder tentar localizar esse homem. Vamos ouvi-lo. Dentro do igarapé, revirando lixo, revirando o leito do igarapé, na margem do igarapé, porque como transbordou, nós temos algumas residências que são elevadas, debaixo dessas residências, e com o drone, naqueles braços dos igarapés que distanciam um pouco mais, a gente consegue com o drone também fazer essa varredura, e onde tem algum vestígio, nós mandamos nossa equipe fiscalizar. 18 horas. Ainda há pouco eu entrei em contato com a Jamília, ela que é filha do Josiel, e ela confirmou que infelizmente o corpo do pai dela ainda não foi encontrado. A gente fala corpo porque devido ao cenário, já são 3 dias de buscas, então o Corpo de Bombeiros infelizmente já coloca esse caso ali como possivelmente que essa vítima não tenha resistido. Karime, é uma infelicidade, né? É uma infelicidade, toda a nossa solidariedade à família, né, Carlão? Uma tragédia que aconteceu por causa da chuva dessa terça-feira. Obrigada pelas informações, Kennethson Paz. Ok, Ken, agora 6 horas e 8 minutos, você no melhor mix do Brasil. E atenção, né, Carimilhão? Manaus tem alerta de chuva forte e risco de deslizamento para o sábado. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais emitiu, olha só, um aviso de risco moderado para deslizamentos de terra em áreas vulneráveis da capital, com previsão de chuvas intensas neste sábado, dia 8, portanto, atenção e todo cuidado é pouco, principalmente para você, né, Karine, que está nessas áreas de risco aí, nessas áreas que realmente são perigosas, Karine. Exatamente, porque o terreno já está encharcado pela chuva de terça-feira. Ok, fez sol agora, os 2 dias aí com o sol hoje, o sol forte, sim, mas não vamos nos enganarmos, porque o solo está assim encharcado. E quem está acompanhando esse assunto é a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo agora com a gente. Boa noite, Nathalie. Como eu falei, né? O solo ainda encharcado, qualquer nova pancada de chuva pode provocar novos deslizamentos, transtornos nessas regiões. São mais de 600 áreas mapeadas como áreas de risco aqui em Manaus, aqui na nossa cidade. Não é isso, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes que nos acompanham nesta quinta-feira. Karime, né? A nossa cidade pode ser impactada por novos deslizamentos nos próximos dias. Isso porque, como você já adiantou, o solo segue muito encharcado. Afinal de contas, né? Choveu muito além do esperado na última terça-feira, como a gente vem comentando aqui nos últimos dias. Só na terça-feira choveu 40% do que era esperado para todo o mês de março. Aí, a gente está falando de um mês de 31 dias e num único dia choveu quase a metade do que era esperado. Sim. Então, por isso, existe sim aí o risco de novos deslizamentos. A gente confirmou hoje toda essa situação com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Inclusive, o pesquisador Giovanni Doliffe atendeu ali prontamente a nossa equipe de reportagem, e aí ele disse pra gente o seguinte, Karime, que os efeitos do volume das chuvas que atingiram Manaus nesses últimos dias, inclusive, né, não foi na terça-feira, foi um volume exorbitante, mas há vários dias a gente vem registrando chuvas acima da média aqui na nossa capital e ainda devem ser sentidos nos próximos dias. E ele chamou a atenção, sim, para pessoas que moram em áreas que possam sofrer desbarrancamento. A gente está falando de pessoas que moram ali naquelas áreas que são mais propícias, né, de solo elevado, o solo está encharcado
sábado e isso tudo pode desabar. A gente vai conferir aí a fala do pesquisador Giovanni Dolife, ele que é pesquisador do CEMADEM. Vamos conferir. O risco ainda é alto. O CEMADEM, quando emite um alerta, esse alerta fica vigente até que o risco diminua e ele seja cessado. Então, o alerta foi aberto ontem à tarde, de nível alto, e ele continua em nível alto até o momento. Então, mesmo não tendo previsão de grandes chuvas de menor intensidade que a de ontem, em cima de um solo já encharcado com a chuva de ontem, pode trazer um risco maior. E aí, no sábado, com a possibilidade de chuvas mais fortes, esse risco volta a ficar alto. Nos próximos dias, olhando esse horizonte curto, sábado é um dia onde esse risco pode aumentar e ainda estamos em período de chuva. Em outros momentos podem acontecer chuvas mais fortes, trazendo impactos para a cidade. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do pesquisador Giovanni Dolife, ele que é pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Só que assim, Karime, para o próximo sábado, dia 8 de março, é esperado que a gente volte a ter chuvas acima da média, assim como já previam para a última terça-feira. E aí, com toda essa situação, essas previsões aí de chuvas acima da média e de deslizamentos de terra são válidos além aqui da nossa capital, Manaus, também para o estado do Pará, viu? Inclusive, eles alertaram principalmente ali nos municípios de Altamira, Marabá, Belém e Santarém, assim como a nossa capital, Manaus, são as áreas que podem ser atingidas com novos deslizamentos de terra. Inclusive, o pesquisador também disse que no próximo sábado a gente pode ter uma queda aí na temperatura, afinal de contas, a gente tá, quando aqui em Manaus, a temperatura abaixo dos 28 a gente já estranha. É frio, né? É frio, é inverno. E a previsão, tá? Não tô dizendo que vai chegar isso aí, mas as previsões meteorológicas indicam que a temperatura pode variar aí entre 24 e 28 graus. Essa é uma expectativa de 96% da meteorologia para o próximo sábado. E aí o Giovanni, né, fez esse alerta para quem mora aí nessas áreas de risco. Vamos conferir o que diz o pesquisador. Tem diferentes medidas estruturais de educação, de sistemas de alerta e estudos, né, que precisam ser feitos em conjunto, e políticas públicas que não podem ser apenas de governo, mas tem que ser de Estado, para que elas passem através dos diferentes governos, né? Porque você realocar pessoas não é uma coisa que se faz do dia para a noite, demora tempo, demora mais do que 4 anos de um governo, mais do que 8 anos, mesmo que haja uma reeleição. Então tem que ser políticas públicas de longo prazo para a gente buscar reduzir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade. No Brasil hoje, a gente tem mais de 8 milhões de pessoas em áreas de risco. Então, Manaus é uma cidade que se destaca em termos de alerta, de desastres. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? Como a gente acabou de ouvir aí na fala do pesquisador, do Giovanni Dolife, só em Manaus mais de 11 mil pessoas vivem aí em estado de alerta. A gente está dizendo aqui, são pessoas que moram ali em nessas situações, né, de risco, que podem sofrer com essas situações. Então, fica aí o alerta, Ou seja, são pessoas que precisam passar esses dias em alerta. Qualquer situação que você acha que vai acontecer o pior, que vai deslizar, tá chovendo muito, acha que a sua casa está em risco, a sua rua, a vizinhança está em risco, pode voltar a ligar para o 199, que já voltou a operar. Tem também, né, Nathalie, os outros números do Corpo de Bombeiros e o número da Defesa Civil, o WhatsApp. Exatamente, né? Tem o 193, que é o número do Corpo de Bombeiros, mas o Centro de Cooperação aqui da cidade, da Prefeitura, disponibilizou um WhatsApp onde é repassado aí para a Defesa Civil Municipal a localização, as fotos, as denúncias, e tudo isso facilita até o trabalho por parte das equipes de operação da Defesa Civil. Se você está nos ouvindo agora e mora em uma área de risco, anote esse número, talvez você possa precisar em algum momento. É o 98802-3547. Repetindo, 98802-3547. Karime. Importantíssimo ter esse telefone em mãos e, é claro, se você
ficou desalojado, desabrigado, procure os pontos de apoio disponibilizados pela Prefeitura de Manaus para esse tipo de situação. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. 6h16, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, portos do interior precisam de intervenção federal e é imediata essa intervenção. Além disso, o interior do Amazonas também tem urgência na área de segurança pública e as declarações são do deputado Dan Câmara. Carlão, de acordo com o deputado, pelo menos 16 municípios do interior do estado do Amazonas estão abandonados nesses 2 pontos, na segurança e na área portuária. Vamos entender melhor como é que está essa situação agora na reportagem de Odinei Araújo. Em visita a 16 cidades do interior do Amazonas, o deputado Dan Câmara denunciou a situação de abandono em que se encontram esses municípios. Segundo ele, além da segurança pública, os portos construídos pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no interior, precisam de ajuda urgente. Ainda de acordo com o deputado, esses portos foram feitos sem levar em conta as características dos rios e das cidades do Amazonas e estão causando problemas como a falta de suprimentos e o isolamento de algumas cidades. Por onde nós passamos, o que nós percebemos é que as estruturas portuárias sob a gestão do DENIT estão precaríssimas, né? A grande maioria inoperante, em todos os municípios do estado do Amazonas, alguns literalmente abandonados. As fábricas de gelo que deveriam estar servindo aos pescadores estão também se deteriorando, abandonadas, não há uma articulação, uma parceria com os municípios, nem com o estado, e isso é algo que precisa ser resolvido. O parlamentar citou o caso de Codajás, onde o porto está com material acumulado, o que pode quebrar a estrutura. Segundo ele, o DENIT sabe do problema, mas ainda não tomou nenhuma atitude. Já em Canutama, o porto está fechado e não funciona, apesar de o DENIT dizer que as obras emergenciais estão acontecendo. Em Altazes, segundo o Dan Câmara, o porto está fechado desde a vazante por causa de um deslizamento de terra. O DENIT também não fez nada para resolver isso. O deputado criticou a forma como o DENIT tem lidado com o problema, apenas decretando emergência sem soluções reais. Tendo vindo de Codajás, onde encontramos dificuldade no porto ali, enfim, Borba, vocês viram o que aconteceu recentemente, estamos percebendo que precisa haver uma ação imediata. O que fazer para que esse cenário seja resolvido? Planejamento, orçamento, efetivamente manutenção preventiva, articulação com os municípios, com o governo do estado, para poder fazer com que não chegue ao estado que esses portos têm chegado, que deveriam estar ajudando, servindo a comunidade, a população, e na realidade estão aí abandonados, verdadeiros elefantes brancos. No dia 17 de janeiro, o DENIT declarou emergência em 33 portos pequenos do Amazonas. Mas, segundo o parlamentar, desde 2023 tem sido pedido informações sobre a situação dos portos e as soluções para os problemas, porém sem nenhum retorno. O Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas também reclamou da falta de ação do DENIT. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h19. Vamos para os bastidores da política local com Cíntia Blink. Carlão, bora lá? Bora lá com a Cíntia Blink. Alô, Cíntia. Boa noite, Alô, Blink. boa noite. Tudo bem? Boa noite pra você, boa noite pra Karime e pra quem tá com a gente na 100.7. Blink, então, vamos lá. Como é que está a disputa pela reitoria da Universidade Federal aqui do Amazonas? Estamos na reta final da campanha, não é isso? É isso, a Universidade Federal do Amazonas caminha aí para essa eleição, como você fala. O que acontece? Primeiro, tem a eleição, todos vão às urnas, né? Tanto alunos quanto estudantes e a parte administrativa da universidade também. Daí, consegue-se uma lista tríplice, isso é enviado para o presidente da República, Lula, e ele quem vai escolher o novo reitor. Normalmente, o presidente obedece à maioria, né? Então, a lista tríplice chega lá, mas um deles é o mais votado. Então, normalmente, esse é o candidato escolhido. Mas Lula tem liberdade para escolher entre um dos três.
E aí nós temos a eleição, daqui a pouco, dia 21, no próximo dia 21 vai ter um debate entre os candidatos e vai ser transmitido, né? O cargo de reitor está sendo disputado atualmente entre Adriana Malheiro, que é pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, professor Alan Rodrigues, que é diretor da Faculdade de Informação e Comunicação, professor Marco Antônio de Freitas, ex-diretor da Faculdade de Ciências Agrárias, e Tainara Lauscher, professora do Instituto de Computação. E a Terezinha Frade também, atual vice-reitora. O que fala-se aí é que os principais nomes, a grande disputa está entre duas mulheres, a Frade e a Tainara Lauscher. As duas são os nomes mais falados, né? Diz que a disputa está entre as duas. Mas claro que eleição pode ter surpresa. Sim. Lembrando que a eleição vai ser online, viu? Como já tinha sido discutido, teve até gente que foi contrária, mas no fim venceu essa possibilidade aí do online. E é isso, daqui a pouco saberemos quem será o próximo reitor da UFAM. Bacana. Blink, a deputada estadual Alessandra Campelo está nos Estados Unidos da América e nós estamos curiosos para saber o que ela foi fazer lá, Blink. Pois é, né? Semana do Carnaval a gente está de olho para saber para onde é que foi todo mundo. E a deputada Alessandra Campelo, ela postou nas redes sociais que está participando do Fórum Global de Mulheres no Direito lá nos Estados Unidos, em uma faculdade no Missouri. E ela foi palestrar, ela falou sobre como a Procuradoria da Mulher age aqui no Amazonas para ajudar as mulheres que passam por alguma situação de vulnerabilidade. Ela está à frente dessa procuradoria lá na Assembleia desde 2023. Então ela fez um vídeo, né, aspa dela falando: aqui a gente traz a nossa diversidade, a nossa forma de lutar pelos direitos da mulher, troca experiência, aprende também. E o melhor é o reconhecimento do nosso trabalho, da Assembleia Legislativa, um reconhecimento internacional. Então, o vídeo tem muito mais coisa, mas basicamente ela foi falar sobre qual o trabalho que ela, à frente da Procuradoria da Mulher aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas, realiza. E é isso, então, ela foi falar um pouco daqui. Esse evento vai até sexta-feira, amanhã, e semana que vem a Assembleia está de volta, a Câmara Municipal de Manaus está de volta, então a gente tem sessões normais. Vamos ver quem leva a falta, quem vai estar presente de fato. Mas passou o Carnaval, começou o ano no Brasil, né? Verdade, começa só depois do Carnaval. Agora, Blink, tem um vereador, o vereador Rodrigo Guedes, que é muito atuante nas redes sociais. Parece que ele teve a conta dele hackeada. Pois é, eu estava conversando com o vereador e ele explicou que ficou 6 horas sem poder acessar as redes sociais dele e que um e-mail, daqueles e-mails estranhos que são várias consoantes, @ tal e tal, sim, enfim, sim, que a gente não tem muito como identificar de quem é, de onde vem, entrou aí nas redes sociais. Ele disse que demorou 6 horas para fazer tudo, primeiro para identificar e depois para chamar alguém para resolver, né, para realmente ajudar em como recuperar a conta. Ele também falou que não é a primeira vez que isso acontece. Caramba. Que ele já passou 15 dias sem ter acesso às redes e que ficaram jogando imagem de lutas de boxe nas redes sociais dele. Caramba. Eu perguntei se ele tem alguma desconfiança de onde parte, né, esse ataque hacker, mas ele falou nenhum nome. Ele disse que ele faz diversas denúncias, tanto sobre o poder executivo quanto legislativo, enfim, ele faz esse papel de fiscalizar de forma bem veemente, a gente que acompanha sabe. Então ele não sabe chutar de onde que veio, mas que há um interesse em fechar as contas dele, calá-lo de qualquer maneira, a gente percebe que existe sim. Dessa vez foi muito rápido, em 6 horas se resolveu tudo, mas tá sujeito a isso. Ele até falou que usa todas as camadas de proteção, né? Tem aquela verificação de 2 vezes, 2 formas e tal, que você entra pelo computador, por exemplo, aí tem que confirmar pelo celular, tudo isso ele faz e ainda assim
acontece esse tipo de coisa, dele perder o controle ali das redes sociais dele. Mas, de qualquer forma, agora já tá tudo bem. Bom, naturalmente ele deve ter feito um boletim de ocorrência, de repente, conta com a investigação da polícia, que tem especialização nisso. De repente pode ajudá-lo a encontrar e, de repente, até prevenir de futuros casos como esse, né? Os hackers vão se superando também, né? Verdade. Verdade. Todo dia nasce o mais esperto, digamos assim. Blink, o ministro Flávio Dino, ele reconheceu a eleição, ou seja, aprovou a eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Alagoas. E que é um caso muito parecido, semelhante com o nosso aqui, com a nossa Assembleia, com a eleição da Assembleia aqui do Amazonas, não é isso? É isso, vamos falar para quem caiu de paraquedas nessa história, né? Nós temos lá na Assembleia Legislativa aqui do Amazonas o presidente, que é o deputado Roberto Cidade. Só que é a terceira vez que ele é eleito para ficar à frente da Assembleia Legislativa. A primeira vez foi em 2020, lá em dezembro de 2020, quando sai da presidência Josué Neto, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, e chega Roberto, aliás, ele é eleito primeiro, né, toma posse depois, mas ele é eleito, e depois veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que não pode ter 3 reeleições consecutivas. Ou seja, o Cidade, ele foi eleito, tivemos novas eleições estaduais, né? Então, ele volta à Assembleia, é eleito presidente e numa eleição imediatamente feita ali, né? Ele é eleito presidente novamente. Questionam essas 2 eleições em uma só, né? E aí, fala-se que ele precisa fazer uma nova eleição para a mesa diretora. É feito, ele é eleito presidente novamente. Tá dando para entender? Que eu sei que é confuso. Não, tá dando para acompanhar. E aí entra um questionamento de, mas é a terceira vez consecutiva, ele pode? Só que a decisão do Supremo Tribunal Federal é de 2021. Então a defesa do Cidade e da Assembleia é que ele não está infringindo qualquer regra, porque a primeira eleição dele foi antes desse marco temporal definido pelo Supremo. Essa é a mesma situação que acontece lá em Alagoas. Quem está cuidando desse caso em Alagoas é o ministro Flávio Dino, como falou Carlão. E o ministro Flávio Dino entendeu que a mesa diretora estava correta, que pode seguir com o presidente por lá. Como é um caso semelhante ao do Amazonas, isso dá uma confiança para a cidade e para a Assembleia, que estava nesse cai ou não cai, né? Se ele vai deixar de ser presidente ou não nessa segunda parte do mandato. Mas agora nasce essa esperança de que ele vai conseguir concluir sendo presidente por conta da decisão do Dino. Quem está cuidando daqui é o Zanin. Então a gente tem que ver como é que vai ficar, mas sem dúvida essa decisão do Dino foi favorece, né? Abre precedente, isso, né? Favorece. Renovou total as esperanças da cidade. Abre essa jurisprudência aí, Carlão, isso aí. Então, agora a Assembleia vai se manifestar, já informou, né, que vai aproveitar dessa decisão do Dino para citar ali na defesa. E vamos ver o que acontece. A gente vai seguir acompanhando, mas esse caso ele já teve várias reviravoltas. Já teve momento que pareceu que a cidade cairia naturalmente. Depois, quando a gente vê o novo... Não dá para falar que ele existiu, porque não se desiste de uma ADI, né, de uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas o novo falou assim, gente, tá tudo certo agora. Eles fizeram novamente a eleição, então não estão infringindo qualquer lei, tá tudo bem. Mas, de qualquer maneira, isso ainda tá na mira do Supremo e a gente vai seguir acompanhando para ver como termina. Beleza. Tá ótimo, Blink. Obrigada Blink. pelas informações. Valeu, volto com mais informação amanhã. Valeu, Blink. 6h30, você no melhor mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, hein, pessoal, atenção para esse caso que é chocante. Uma adolescente de 17 anos e seu bebê de 1 ano e 6 meses, eles foram resgatados de um cativeiro no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. A jovem era mantida amarrada e sofria constantes estupros e agressões do ex-companheiro de 23 anos apenas. O resgate foi feito por policiais da Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar do Amazonas. Absurdo, Carlão, absurdo. Mais um daqueles casos que revolta a gente. A polícia chegou até o local depois que o patrão da vítima, da moça, denunciou o caso. A adolescente foi encontrada presa dentro de um quarto. E o bebê, gente, filhinho dela, chorava sozinho na frente de casa. O repórter André Meirelles acompanha esse caso e traz pra gente mais informações. Boa noite, André. Então, como é que foi a ação da polícia? Conta pra gente. Isso mesmo, Karine e Carlão, boa noite pra vocês. Boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, a situação foi o seguinte, Karine e Carlão, ao perceber a chegada da polícia no local que servia ali de cativeiro, o suspeito de 23 anos, ex-companheiro da adolescente, fugiu pulando o muro de trás de casa e não foi alcançado. E foi nesse momento que a jovem foi encontrada amarrada no quarto e o bebê chorando sozinho ali na parte da frente desta casa. Os dois eles foram resgatados pelos policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária, SICOM, que receberam uma denúncia do patrão da vítima informando que ele estava em cárcere privado naquele endereço, informando que a adolescente estava em cárcere privado. E ainda conforme a polícia, o homem ele mantinha a jovem amarrada no quarto e a obrigava a ter relações sexuais com ele toda hora e ainda agredia ela fisicamente. A polícia disse que inicialmente eles tinham uma relação amorosa que depois evoluiu para agressão e tortura. A mãe, que tem apenas 17 anos, e esse filho foram imediatamente resgatados desse cárcere privado. A adolescente ela estava com muitos hematomas e sinais de tortura física e psicológica, e o bebê estava com sinal de desnutrição. A mãe e o filho foram levados para a delegacia especializada em proteção à criança e adolescente, que é a DEPCA, que inclusive podem ser levados para lá qualquer tipo de situação envolvendo crianças. São denúncias que podem ser feitas através do 181 da Secretaria de Segurança Pública ou em qualquer delegacia também mais próxima de casa, para você que vive uma situação dessa, presenciou uma situação dessa ou tem uma denúncia para fazer sobre essa situação. Karine e Carlão. 18 horas. Legal, agora 6 horas e 33 minutos. Olha só essa, hein? O Banco Central atualizou as regras do Pix e trouxe mudanças importantes para aumentar a segurança das transações. A partir de agora, pessoas físicas e empresas que estejam com situação irregular na Receita Federal não vão poder mais ter chaves Pix registradas. Então, Carlão, isso vale para o CPF suspenso, cancelado ou até de pessoas falecidas, para CNPJ suspenso, inapto ou baixado. A suspensão do CPF, né? Vamos lá. Por exemplo, quando há alguma informação errada ou incompleta no cadastro. Nesse caso, a pessoa pode corrigir a informação para voltar a ficar regular. Já o cancelamento é quando há duplicidade ou decisão por processo. No caso, o titular falecido, claro, indica que a inscrição do CPF está com data de falecimento informado. O CPF é considerado nulo quando não há um erro grave ou fraude no registro. O que acontece é que a ideia é evitar golpes e garantir que os dados das chaves estejam sempre batendo com o que consta na Receita Federal. Aí tem mais novidade ainda, Karine e ouvintes. Olha só, o Banco Central também proibiu qualquer alteração nas informações vinculadas a chaves aleatórias. Quem quiser mudar algo vai ter que excluir a chave e criar uma nova chave. Já as chaves de e-mail não podem mais trocar de dono. Essa troca só vai ser permitida nas chaves de celular por conta dos números pré-pagos que costumam mudar de titular. Exatamente, só uma correção que eu falei, o CPF é considerado nulo quando há, obviamente, um erro grave ou fraude no registro. Pois muito bem, Carlão, o Banco Central avisou que vai ficar de olho nas instituições financeiras para garantir que elas sigam as novas regras e podem até aplicar penalidades para quem vacilar. Mix. Agora são 6 horas e 35 minutos e nós vamos conferir a previsão do tempo agora. Previsão do tempo é Karine Leão. Não, hoje é a Vanessa Lima. Legal, então. Previsão do tempo, tempo e temperatura com Vanessa Lima.
Previsão do tempo. Quinta-feira ensolarada na cidade de Manaus. Tivemos um dia com altas temperaturas e para a noite o clima permanece firme, sem previsão de chuvas. E para amanhã, 7 de março, sexta-feira, a previsão segundo o site Clima Tempo será de um dia quente e úmido, com temperaturas variando entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. Temos também previsão de pancadas de chuva durante a manhã e a tarde. Já à noite, o clima promete ficar nublado, mas sem chuvas. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 75 a 93%, sem ventos fortes. Mix. Olha só, o nosso Rio Negro subiu mais 9 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus para 24 metros e 50 centímetros. Desde que começou o período de cheia, o Rio Negro já subiu 12 metros e 39 centímetros. 18 horas. Bora dar um rolê pelo Brasil? Top Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 36 minutos. Seguimos aqui no 18 horas até às 7 da noite. Vamos saber como é que está o movimento do trânsito agora aqui na cidade, nas principais vias de Manaus, com André Meirelles. Boa noite, André. Bom, ele deve estar pegando as informações. Ele seguiu em direção da Avenida Constantino Neri, ali também perto da Djalma Batista. Alô, André. André, escuta, gente, como é que está a situação agora do trânsito aí? Estão conseguindo me ouvir? Sim, agora. Sim, diga lá. Então vamos lá, vamos fazer essas informações aqui, Karime e Carlão, do trânsito. A gente começou pela Humberto Calderaro e o trânsito está bastante carregado no sentido Parque 10 e já começa a desafogar mais ali na rotatória em frente ao CSU. A gente passando pela bola do Eldorado também tem um trânsito que está fluindo normalmente. A Avenida Maripiranga, tanto próximo à Alean quanto à Unip, tem trânsito com forte retenção no sentido centro-bairro, vindo desafogar só o trânsito ali já próximo da rodoviária de Manaus. Aí a gente fez ainda esse rolê agora há pouco do trânsito que está bastante intenso no viaduto Ayrton Senna. Agora na Torquato Tapajós está um trânsito bem intenso e na desembargador João Machado já por ali no sentido Alvorada está um trânsito tranquilo ali, né? Tem muitos veículos pela via, mas não tem nenhum obstáculo até o momento. A gente está passando também, Karime e Carlão, pela Avenida Constantino Neri, no sentido centro-bairro, próximo ao Shopping Milênio, até o semáforo. Próximo da Arena da Amazônia, o trânsito tá pesado por aqui. Então, quem tem pressa tem que procurar uma rota alternativa aí para não ficar preso nesse trânsito. A gente agora para nesse momento, Karime e Carlão, estamos se aproximando aqui na Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro. A gente está no sentido contrário, mas a informação que eu vou passar é o sentido centro-bairro, que é o que importa nesse momento quando os condutores estão saindo dos seus trabalhos, indo para suas casas, trafegando aqui pela Avenida Djalma Batista. Trânsito tá, 90% parado, digamos assim, aqui pelo local, Karime e Carlão. Muitos veículos aqui pela via, já começa bem desde o início mesmo da Avenida Djalma Batista, fazendo todo esse percurso, passando aqui próximo do Shopping Milênio. O trânsito está bastante carregado por aqui, Karime e Carlão. Ou seja, muita paciência nessa hora da volta para casa, né, André Meirelles? Obrigada pelas informações. Valeu, André. Agora são 6 horas e 39 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. O Ministério Público do Amazonas decidiu recorrer da absolvição de 4 policiais militares acusados de tentativa de homicídio e formação de milícia privada durante o chamado fim de semana sangrento, em julho de 2015. Carlão, a repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse assunto e volta a conversar ao vivo com a gente aqui no 18 horas. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, os policiais são acusados de participar de atentados contra 3 pessoas atingidas a tiros dentro de casa. É isso, Nathalie? Conta mais pra gente. Exatamente. Mais uma vez, boa noite pra você, Karime, Carlão, e a todos os ouvintes aqui do 18 horas. Karime, em 2015 foi deflagrada a Operação Alcateia, que tinha ali o objetivo, de desarticular, de desmontar um possível grupo de extermínio formado aí por policiais militares. Esses policiais, eles são responsáveis
por uma série de assassinatos que vitimaram mais de 30 pessoas aqui em Manaus durante o final de semana, ainda lá no ano de 2015. A gente está falando de um crime que aconteceu há 10 anos atrás, né? E aí as investigações mostraram que os crimes teriam sido cometidos por retaliação à morte de um sargento da Polícia Militar que teria sido assassinado ali mesmo, naquele mesmo ano, no bairro do Educandos, em 2015, na Zona Sul aqui da nossa capital. Mas o que acontece agora, né? É porque qual foi o novo desdobramento de um caso já tão antigo? O Ministério Público recorreu aí à decisão da Justiça, que tinha absolvido pelo menos 4 policiais militares que estavam envolvidos aí nesse caso. Eles são acusados de terem participado, como o Carlão já adiantou, de um fim de semana pra lá de sangrento. E aí, entre os crimes cometidos, né, foram pelo menos 2 dias de matança, onde eles mataram aí mais de 30 pessoas. Estão aí tentativas de homicídio, associação a grupo de extermínio, e a sentença foi preferida na última semana pelo juiz de direito André Luiz Mucui. E aí as acusações contra os PMs Durval Júnior, Bruno Cesani, Germano Júnior e Jonilson Monteiro envolviam pelo menos 2 tentativas de morte contra 2 pessoas. E aí agora a polícia quer o quê? Que eles voltem a ser julgados. Por que eles foram absolvidos se todas as provas eram claras que eles tinham envolvimento nesses crimes, né? E aí os 2 homens foram mortos a tiros no último dia 19 de julho, ainda lá do ano de 2015, na frente da casa, na frente dos familiares. Foram crimes bárbaros, né? Que chocaram a todos, ganhou a rede nacional durante a Operação Alcateia, e agora o Ministério Público está recorrendo aí de tudo isso, e a pergunta que fica é se eles vão ser presos novamente ou não, eles devem ou não responder por esses crimes. O Tribunal de Justiça do Amazonas ainda não se posicionou quanto a esse caso, mas é claro que a gente vai seguir acompanhando toda essa situação, porque foi realmente um crime muito bárbaro, que trouxe uma divulgação negativa, infelizmente, para a nossa capital. Afinal de contas, a gente está falando de policiais militares envolvidos aí em assassinatos que tiraram a vida de mais de 30 pessoas aqui da nossa capital, e pelo menos 2 deles teriam sido absolvidos nesse fim de semana sangrento. O que a gente espera é que realmente a justiça seja feita, não é, Nathalie? Obrigada. Exatamente, Karine. Obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite, Nathalie. 6h43 agora. 18 horas. Olha só, a partir desta sexta-feira, amanhã, no caso, o agendamento eletrônico para a emissão da carteira de identidade nacional será aberto diariamente, a partir das 6 da tarde, para os PACs de Manaus. No interior do estado, o novo horário será às 18h30, sempre às sextas-feiras. Exato, Carlão. E detalhe, as vagas para o atendimento aqui na capital vão ser sempre para o dia seguinte, por isso que é às 6 da tarde ou 6h30 lá no interior. Mas por quê? Porque você tem que fazer essa solicitação, esse agendamento online no site da SSP aqui do estado do Amazonas, que é SSP, Secretaria de Segurança Pública, ssp.am.gov.br. Daí você faz a partir das 6 da tarde. Aqui em Manaus, 6h30 no interior do estado, você entra no site para agendar e aí agenda para o dia seguinte. Lá nesse site também estão as informações sobre a documentação necessária para a emissão da carteira de identidade nacional. Mix. Olha só, atenção, a população de Manaus pode ajudar a definir prioridades da cidade para o período de 2026 a 2029. A Prefeitura de Manaus iniciou a elaboração do plano plurianual para os próximos 4 anos. Então, Carlão, a iniciativa convida a população a participar da definição do que deve ser prioridade da capital. Vamos acompanhar os detalhes agora com a Janaína Araújo. A consulta à população será realizada de 13 a 27 de abril por meio de uma plataforma digital que será lançada em breve e permitirá aos cidadãos votarem propostas previamente selecionadas e sugerir novas ideias. A subsecretária de Orçamento e Projetos da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, Carlilei Capucho, que coordena o projeto, explicou que com o PPA participativo, a população poderá ajudar a escolher os eixos estratégicos mais
mais relevantes para o desenvolvimento da cidade, garantindo que as decisões do poder público reflitam as reais necessidades dos manauaras. É uma iniciativa inédita da Prefeitura de Manaus em lançar um site totalmente fácil e acessível para a população participar. Nesse site, a população poderá escolher entre 2 eixos estratégicos e dentro desses eixos botar até 2 apostas em cada eixo. Além disso, também poderá enviar uma proposta de sua sugestão. A cada 4 anos, a Prefeitura define quais áreas e projetos devem receber maior atenção e recursos. E desde a sexta-feira passada, as equipes da Prefeitura estão visitando as comunidades para explicar que elas podem ajudar a definir onde o dinheiro público deve ser gasto nos próximos anos. De acordo com a secretária da CEMEF, Carlile Capucho, todas as comunidades serão visitadas. A nossa visitação vai abranger toda a região de Manaus, os 18 setores que fazem parte da região de Manaus. Com isso, nós esperamos aumentar a participação popular no processo de elaboração do orçamento. Mais especificamente, na elaboração do próximo plano plurianual, que é o planejamento dos recursos do município para os próximos 4 anos, de 2026 a 2029. O PPA é um dos principais instrumentos de planejamento da administração pública. Previsto na Constituição Federal e na Lei Orgânica de Manaus, ele estabelece as diretrizes, objetivos e metas que orientarão o orçamento e os investimentos do município a médio prazo. Em breve, a Prefeitura de Manaus vai disponibilizar o site do portal PPA Participativo, onde cada cidadão poderá realizar um breve cadastro e votar nas propostas que considerar mais importantes. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o ministro da Defesa, José Múcio, encerrou o emprego das Forças Armadas nas ações de combate aos incêndios e à estiagem na Amazônia Legal. Olha só, a operação que começou em setembro do ano passado foi encerrada oficialmente no dia 31 de janeiro, mas a decisão só foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Então, essa participação dos militares era considerada realmente temporária e tinha como foco apoiar a logística e o transporte de brigadistas e equipamentos. Durante a atuação, o Comando Conjunto Tucumã foi responsável por coordenar esse suporte em parceria com outras agências governamentais. Olha, com o fim da operação, o combate às queimadas e à seca na região volta a depender exclusivamente dos órgãos ambientais e de defesa civil estaduais e municipais, em um momento em que a Amazônia ainda enfrenta desafios ambientais e climáticos bastante, mas muito preocupantes ainda, hein, Karine? Carlão, o mundo passa por uma crise ambiental, uma crise climática ambiental. Não é assim, um período agora passou. Não passou, gente. Temos que nos preparar para extremos, né? Chuvas intensas, frio intenso, calor intenso. Olha o verão que está acontecendo aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro. Estamos numa crise climática ambiental, uma crise climática mundial. Então, não é temporário, nada mais é sazonal nesse sentido. É difícil entender essa decisão, porque a gente fica falando da Amazônia, uma região que continua sofrendo com incêndios criminosos. A seca, ela todo ano vai vir e, pelo que a gente sabe, por essa crise climática, é possível que esses extremos, a seca mais extrema, uma época de chuva também mais extrema, os impactos ambientais que afetam diretamente a vida de milhares de pessoas, isso é uma rotina. Isso não vai acabar, não é pontual mais. É uma nova realidade que a gente precisa encarar. É constante o serviço em relação a isso. Exato. A gente precisa encarar e precisa trabalhar para minimizar os impactos. Tirar as Forças Armadas desse apoio justo agora é como deixar o barco aí à deriva no meio da tempestade. Larguei você, acabou e se vira. Quem paga o preço, é claro, é lá a outra ponta, a população, principalmente quem mora nos locais mais isolados da Amazônia. Karine, ouvintes, o que parece é que o governo federal esqueceu que a crise climática e ambiental na Amazônia, ela não tem, como você já falou e frisou e falou de novo várias vezes, porque realmente tem que ser falado, não tem data para acabar. Pelo contrário, cada ano está pior, é a tendência. Então, temos que manter
manter o alerta e temos que manter, é claro, as equipes trabalhando. Em vez de reforçar o suporte, criar uma estratégia permanente de proteção da floresta e das populações da região. O que a gente está vendo aí, o que se vê é um desmonte, inclusive silencioso, da estrutura de resposta. A Amazônia não precisa de operação temporária, precisa de presença constante, sim, e, é claro, compromisso de verdade. 18 horas. Olha só, agora facções voam alto no tráfico de drogas no Amazonas. É isso mesmo que você ouviu. A operação da Polícia Federal, que destruiu 2 helicópteros e um avião monomotor em Careiro da Várzea, revelou uma nova estratégia das facções criminosas no transporte de drogas pelo Amazonas, Karine. Exato, Carlão. Segundo o secretário de Segurança, Coronel Vinícius Almeida, as facções estão mudando de tática e dando alternativa para os rios e estradas, com o helicóptero, né, com o avião que você falou, monomotor. Bom, além disso, a polícia apreendeu 250 quilos de drogas e 4.000 litros de combustível e de aviação ilegal. Vamos acompanhar mais detalhes agora com André Meirelles. Boa noite a todos, mais uma vez. Olha, esse mega esquema criminoso de tráfico internacional de drogas foi desarticulado durante uma operação policial que começou segunda-feira dessa semana e terminou ontem, quarta-feira, e resultou na prisão em flagrante de um traficante que estava com armas e drogas. Também foi inutilizado 3 aeronaves e destruído 3 pistas clandestinas de pouso de aeronave. Essa operação policial, feita pela Companhia de Operações Especiais, a COI, e pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, aconteceu na zona rural do município de Careiro, aqui no interior do Amazonas, que fica a cerca de 86 quilômetros de Manaus, onde as organizações criminosas haviam instalado as bases para receber as drogas. Durante essa ação, foram destruídos 2 helicópteros de modelo R-44, além de um avião monomotor, também 4.000 litros de combustível para a aviação, e foram apreendidos um fuzil, uma pistola, uma espingarda e 264 quilos de entorpecentes do tipo skunk e cocaína. Na avaliação da polícia, a operação ela causou prejuízos aos narcotraficantes que ultrapassam os 13 milhões de reais. As investigações iniciaram há 3 meses e foi identificado que as bases continham as pistas clandestinas e acampamentos para guardar as drogas, além de onde eles moravam ali tinham placa solar, mosquiteiros com rede, comidas e os equipamentos de comunicação como antenas e rádios. A operação foi conduzida com a base em inteligência integrada que identificaram pistas clandestinas e rotas aéreas que eram utilizadas pelos criminosos para transportar essas drogas para os países vizinhos aqui do Brasil. O coronel Vinícius Almeida, que é secretário de Segurança do Estado, falou do resultado desta operação. Uma ação que retirou de circulação 2 helicópteros, uma aeronave da pizza, um trator que era usado para ver pizza de pouso ilegal, 250 quilos de drogas, armamento e um venezuelano preso. E agora, durante o carnaval, vamos ir lá e inutilizar esses equipamentos. Detalhe importante, esse grupo criminoso atuava anteriormente aqui em Roraima. Nós já havíamos detectado isso. Ano passado, fizemos a inutilização de aeronave para Cotefé, em Aramã e também aqui no município de Rio Preto. 18 horas. Olha, a polícia da base do Careiro informou que a droga era distribuída para Manaus, para o Pará e também para outros centros. Inclusive, as investigações também vão continuar. Karine e Carlão. 18 horas. Olha só, atenção, estudantes da rede estadual, isenção da taxa do PSC já tem data marcada. Isso mesmo, olha só, hein? Alunos que cursaram a primeira ou a segunda série do ensino médio em 2024 podem pedir isenção da taxa de inscrição do processo seletivo contínuo da UFAM nos dias 10 e 11 de março, Karine. Carlão, e vale destacar que o pedido é feito exclusivamente pelo site oficial da universidade, mas só tem direito quem está inscrito no CadÚnico e comprovar renda familiar per capita até meio salário mínimo. Quem quiser garantir essa isenção precisa ficar ligado nos prazos e documentos exigidos. Olha só, oportunidade de ouro, hein? Para quem sonha com a universidade pública
pública. Além da isenção, a UFAM já divulgou o calendário do PSC. As inscrições para o processo seletivo vão de 25 de março a 28 de abril, com provas marcadas para o dia 8 de junho em várias cidades do Amazonas. Carlão, essa é uma das principais portas de entrada para estudantes da rede pública chegarem ao ensino superior, garantindo formação acadêmica e qualidade e ampliando suas chances, é claro, no mercado de trabalho. Sucesso e boa sorte. Boa sorte. Mix. Economia. Agora 6h55, conferindo os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,02%. Mesmo assim, segue cotado aos R$ 5,75. O euro fechou em alta de 12% aos R$ 6,21. O Bitcoin fechou em queda de 1,05% aos R$ 515.312. O Bovespa fechou em alta de 0,03% aos 123.416 pontos. E a Páscoa, Carlão, deve ser mais cara para o bolso dos brasileiros e dos supermercadistas nesse ano, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria da Alimentação. Tudo por causa do preço do cacau, que registrou alta de 189%. O aumento acontece por diversos fatores, principalmente o climático e doenças das lavouras. Mix. 18 horas. Esporte. Legal, o nosso giro esportivo, a gente começa com o técnico Dorival Júnior, que anunciou hoje, em quinta-feira, a lista de convocados para defender a seleção brasileira nos duelos contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, nos dias 20 e 25 de março. Neymar, fora da seleção desde outubro de 2023 por lesões, volta a ser chamado, hein, Karime? Olha aí, boa, né? Não sei se é boa não, Carlão. Eu gosto do Neymar, eu adoro o Neymar, ele joga bem, ele tá dando joga show. Quando ele joga, né? E não cai no chão, né? É como todos eles. Vai lá. Tá, mas vamos lá. 7 jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados: Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Danilo, Léo Ortiz, Gerson e Wesley, do Flamengo, aí Mengão, Estevão, do Palmeiras e Neymar, do Santos, foram convocados. O único estreante da lista, Carlão, é o lateral direito Wesley, de 21 anos. Legal, vamos aí a lista completa então dos convocados: Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Edson do Manchester City. No meio de campo tem o André do Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, Joelinton do Newcastle também, Matheus Cunha do Wolverhampton e Neymar, grande Neymar do Santos. Na defesa, Danilo do Flamengo, Gabriel Magalhães do Arsenal, Guilherme Arana, Atlético de Minas Gerais, Léo Ortiz do Flamengo, Marquinhos do PSG, Murilo do Nottingham Forest e Wanderson Monaco e Wesley também do Flamengo. Olha só, hein? Nossos atacantes convocados são o Estevão do Palmeiras, jogando um bolão realmente, João Pedro do Brighton, Rafinha do Barcelona, Rodrigo Real Madrid, Savinho do Manchester City e Vini Júnior. Vini, né? Real Madrid. Vini aí, ele tem essa, filho. Vai e não vai, né, Carlão? Vamos lá. Os jogadores se apresentam no dia 17 de março, segunda-feira, em Brasília, palco do confronto com a Colômbia pela 13ª rodada das eliminatórias. Legal, e não foi desta vez aí que o Manaus, né? O Manaus, ele realmente não conseguiu, está fora da Copa do Brasil de 2025. O Gavião Real, ele acabou sendo goleado por 4-1 para o Atlético Mineiro, em partida que aconteceu no Mineirão. Em entrevista pós-jogo, inclusive, o técnico Júlio César Nunes falou sobre a partida, parabenizou seus atletas pelo desempenho. O Atlético Mineiro realmente é um time muito forte. Não tinha como. Carlão, vamos mudar de assunto, vamos falar de trânsito. Bora. Que foi liberado lá na Avenida Maceió depois de 7 dias de obras. A Prefeitura de Manaus liberou o trecho da avenida. E quem traz os detalhes pra gente é a repórter Vanessa Lima. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que está nos acompanhando aqui na Mix. E nós temos agora uma ótima notícia para compartilhar com vocês, pois a Prefeitura de Manaus liberou o trecho da Avenida Maceió. Isso mesmo, depois de 7 dias de trabalhos diretos, a equipe da Seminf concluiu os serviços de substituição de 200 metros da rede de drenagem. Na noite dessa quarta-feira, os serviços de recapeamento da via foram finalizados, como comenta o prefeito em exercício, Renato Júnior.
A Avenida Maceió liberada. Foram 200 metros de drenagem profunda em tubo de PVC, ou melhor, Rubilock. Nós substituímos todas as drenagens antigas. Eram 200 metros de drenagem que não tinha armação de ferro em sua formação. E agora nós colocamos o material tecnológico, só para que você possa entender. Quando começamos na quinta-feira, começamos com a escavação e de lá para cá todas as nossas equipes estiveram direcionadas para que a intervenção acontecesse até a quarta-feira. E cumprindo a determinação do prefeito Davi, nós seguimos em ritmo acelerado. Para isso, entramos pela noite, a chuva tentou atrapalhar, mas mesmo assim nós fomos até o fim. Amanhã a via já estará completamente entregue para a população. Essa é a gestão do prefeito Davi e aqui o trabalho não para e avança. 18 horas. São 800 metros de asfalto novo, no trecho que liga a Rua Salvador à rotatória da Fundação Dr. Thomas. A obra começou na última quinta-feira, dia 27 de fevereiro, com a escavação da área. E na madrugada de domingo foi realizada a implantação do último tubo em PVC. Apesar das chuvas fortes na cidade, a obra foi concluída dentro do prazo. Isso significa uma modernização na rede de drenagem, trazendo mais agilidade para o trânsito. Então, se a Avenida Maceió está na sua rota, você já pode passar por lá com tranquilidade. Volto com vocês no estúdio. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A visita da Defensoria Pública aos prontos socorros 28 de agosto e João Lúcio aqui em Manaus revelou uma realidade que a população já conhece muito bem e sente na pele. Os problemas no atendimento continuam sem solução à vista. As denúncias partiram de pacientes internados e levaram o defensor Arlindo Neto a visitar as unidades. O que ele encontrou? Estrutura precária, falhas no fluxo de atendimento e uma gestão que ignora o desespero de quem precisa de cuidados urgentes. Em um dos casos, uma paciente enfrentava dificuldades para conseguir respostas da organização social que hoje administra o 28 de agosto. A família relatou um quadro grave de infecção e a necessidade de diálise, mas o acesso aos serviços era um verdadeiro labirinto. As demandas individuais foram encaminhadas para atendimento direto na Defensoria, mas os problemas estruturais e de fluxo vão entrar em um relatório oficial que será enviado para a Secretaria de Estado da Saúde. Ou seja, o diagnóstico da Defensoria é claro. Os prontos socorros de Manaus ainda sofrem com problemas crônicos. E enquanto nada muda, quem paga a conta com dor, angústia e risco de morte é o cidadão. 18 horas. 7-2, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.